Gente, o programa de hoje, na verdade, é uma continuação do outro programa que eu fiz com o Zé Maria Santana, porque, como o programa é curto, não deu para falar de vinho do Porto. E o Zé Maria tem um vasto conhecimento de vinho do Porto, é presidente do Solar do Vinho do Porto, ele vai explicar um pouco isso para a gente nesse programa. Se você tem um vinho do Porto, põe lá a sua tacinha, senta aí acomodado na sua poltrona, que você vai gostar muito dessa entrevista. Já, já. Então, gente, nós estamos aqui com o Zé Maria Santana, que é presidente do Solar do Vinho do Porto. E ele vai falar um pouquinho para eles. Zé, me conta, o Vinho do Porto tem algumas agremiações, né? Tem o Solar, tem a associação que você é infanção, inclusive, o mais alto grau. A Confraria do Vinho do Porto. A Confraria do Vinho do Porto. Ela existe no Brasil também, não? Ela existe, a Confraria do Vinho do Porto, ela é internacional, mas ela evidentemente tem sede em Portugal. Tá. Ela é organizada e administrada pelos produtores de vinho do Porto e tem também, evidentemente, uma ligação com o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. E a confraria ela tem vários graus. Por exemplo, existe um grau específico para chefes de Estado, para reis, para presidentes, são os cancelários. Os produtores têm, que podem ser da diretoria, vamos chamar assim, da confraria, porque são eles que organizam, que fazem os eventos e são cargos específicos. E para aqueles que gostam de vinho do Porto, como eu, que apreciam, e aqui no Brasil nós temos vários participantes, existem os membros da Confraria do Vinho do Porto. Você começa no grau de cavaleiros. São cavaleiros, pessoas que ajudam a divulgar. Fizeram algo pelo vinho do Porto, fizeram algo que gostam. Agora, e tem 3 pessoas aqui no Brasil que são chamados infanções, que é um grau acima de cavaleiro. Que é o Cabral. O Cabral, que é o principal. Entrevistamos aqui. O Cabral realmente é o... Imbatível, o Cabral é um sonho, O Cabral é imbatível. Tem você... Eu e o Guilherme Rodrigues. O Guilherme Rodrigues, em Curitiba. Que é em Curitiba, que é presidente também do Solar do Vinho do Porto. Em Curitiba. Em Curitiba. Essa questão do solar é uma coisa curiosa. O que é um solar? Em Portugal, você tem o solar na cidade do Porto, onde é a sede, né, o principal, o centro da produção do vinho do Porto, na região do Douro também. Você tem em Lisboa e você tem em Peso da Régua, que é a entrada da região do Douro. E aqui no Brasil havia um grupo de produtores, de importadores, não de produtores, de importadores portugueses que eles trabalhavam. Cada um deles importava vários vinhos, várias marcas, tal, mas tinha um amor assim especial pelo vinho do Porto e trabalhavam não para cada uma as suas marcas, mas para o vinho do Porto. Para o setor. O Armando Reis, o Manuel Garcia, o Emídio, infelizmente... Já os 3 falecidos, os 3 puxa vida. Já se foram, saudosos, mas fizeram um trabalho muito... A família do Emídio me presenteou, fiquei muito honrado, não posso usar, mas eu fiquei muito honrado que eles me deram a gravata dele que legal. do vinho do Porto lá, que é uma coisa só para quem é confrade. Eu não sou. E não é borboleta também, então, mas ele fica lá, muito carinhoso. Exato, realmente é muito carinhoso. Então, e agora o trabalho do Solar do Vinho do Porto não é um trabalho comercial, ninguém ganha nada com isso, não vendemos vinho. É uma promoção, uma coisa que você faz por amor ao vinho do Porto, porque a gente gosta e sabe que é um vinho de qualidade, tem uma história maravilhosa de 300 anos. E o Brasil importa bastante vinho do Porto. O Brasil já foi o segundo maior importador de vinho do Porto do mundo, perdia apenas para a Inglaterra, isso na época, o século XIX até o começo do século XX. Depois, mas havia também uma imposição da coroa. Havia uma imposição, né? Evidentemente, que o Brasil era na época da colônia e depois ficou por tradição. As nossas avós eram gemadas com vinho do Porto. Eu tomo até hoje. Mulher grávida, o vinho do Porto era recomendável.
Quando ia uma visita na sua casa, tinha sempre a garrafinha, ou era licor ou era vinho do Porto. Não é elegante isso? Tão bacana. Era uma coisa interessante. Depois, com as crises econômicas que o Brasil teve e outras coisas, o vinho do Porto teve uma fase de decréscimo, mas especialmente nessas dos últimos anos, a partir de 2008 até 2014, foi um período mais difícil, mas o vinho do Porto está conseguindo reconquistar o seu mercado e o Brasil volta a ser um dos principais destinos de exportação, no caso de Portugal, do vinho do Porto. Ô Zé Maria, esse Porto Seco que a gente faz o Portônica, tão gostoso, isso está pegando? Eu gosto demais. Isso é uma coisa, se faz normalmente com o vinho, com o branco. O branco seco. O branco seco. Com tônica e uma rodela de laranja. Uma rodela de laranja, você pode pôr limão, uma rodela de limão, o que você quiser. É um vinho, um coquetel, um drink muito refrescante e não é muito poderoso em álcool. Quer dizer, você pode tomar com... Eu tomo meia garrafa quando eu faço isso. Sem vai exagero. Um atrás do outro. É um espetáculo. Mas você tem que lembrar também que tem que botar a tônica ali. Tem que pôr a tônica. Tem que pôr a tônica. Senão não valeu. Senão não valeu. Mas realmente o vinho do Porto ele tem muita versatilidade, né? Muita gente acha que o vinho do Porto que você fala em vinho do Porto. Mas o vinho do Porto tem um monte de estilos, exatamente, tem famílias, claro. Né? Tem os brancos, dentro dos tintos você tem duas famílias grandes, os Tauners e os Rubis. Dentro de cada uma delas você tem os correntes. Uma variação, exatamente. Uma variação muito grande. Então tudo isso mostra que um vinho que tem história, tem tradição. E outra coisa, você tem muitas regiões do mundo que não conseguem, durante muito tempo, manter uma qualidade regular. O vinho do Porto não. Não, isso é impressionante, não? Existe o menos bom, o melhor, mas dificilmente você vai encontrar um vinho do Porto e você fala, esse vinho tá ruim, isso realmente não existe. Hoje são poucas famílias que detêm a maioria da produção, não é, Zé Maria? Também evidentemente com esses movimentos econômicos que você vai, né, assim, vai concentrando. Vai concentrando, né? E você tem grupos que mantêm várias... Hoje é Taylor, Symington. Você tem outras também. Por exemplo, a Casa Poças acabou de fazer aniversário de um século. Que beleza. O Manuel Poças. Que fez o dicionário amigo, junto com o Cabral, o dicionário do vinho do Porto. Você tem ainda outras famílias, Borges. Mas você tem... a Sograp, que é um importante produtor, que é um grupo português, é o maior grupo produtor português, bacana, que é dono da Casa Ferreira, que é super tradicional. Imagina. Mas realmente, são poucos, de fato, hoje você grupos, tem uma né? Concentração maior. O Zé Maria é tão curto aqui, como eu digo sempre, né? Eu gostaria que o programa, quando vem uma pessoa como você, principalmente, tem um programa de meia hora. Você já me falou que o que você não pode faltar na sua adega é vinho do Porto. Agora eu quero saber qual é o estilo de vinho do Porto que não pode faltar na sua adega. Eu gosto muito do Tawny e gosto muito do Vintage também, que é o... Você toma novo ou evoluído? As duas coisas, as duas são legais. Antigamente se falava que o Vintage você tinha que esperar 15, 20 anos, não sei o que e tal. Agora, realmente os grandes conhecedores, aqueles que entendem mais que a gente e tal, dizem que o vinho do Porto, como muitos outros, tem uma fase intermediária ali que eles chamam de fase burra do vinho. Então, você tomando esse vinho novo, com 3, 4 anos, ele é muito gostoso. Parece que ele se volta para dentro dele mesmo. Introspecção. É uma introspecção dele para ganhar força e tal, e depois ele reage novamente, e aí ele melhora. Mas é sempre um prazer. Zé Maria, muito obrigado a sua contribuição aqui, uma aula para os nossos telespectadores. Então é isso, gente. Se você gostou, continue na nossa programação, porque ela é repleta de informação, de culinária, de turismo, de vinho também. Por que não? Não é isso? Obrigado pela sua audiência. Saúde!